Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaníbe Palharim. Abra comigo o Evangelho de João no capítulo 18 e vamos ler o versículo 3 e o 4. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 3. Vamos ficar todos de pé para a leitura da palavra de Deus em reverência a esta palavra. Está escrito assim: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Eu vou reler o versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Agora, eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Primeira Igreja Batista de Cachoeiras de Macacu, Pastor Marcos Santarém, cada pessoa vai repetir comigo agora esse versículo 4. Sabendo, bem alto, sabendo, pois Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? A quem buscais? A quem buscais? Quem acredita que isso aconteceu, levante a sua mão assim. Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que Cachoeiras de Macacu e região já deu para a palavra de Deus. Brasil inteiro está te ouvindo. Comece a aplaudir e a dar glórias a Deus. Vamos fazer estas palmas serem ouvidas não só no Brasil, mas principalmente lá no Altíssimo, no trono de Deus. Vamos aplaudir e dar glórias, glórias, glórias a Deus. Abra tua boca, não tenha vergonha não. Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, o teu povo aqui em Cachoeiras de Macacu está te aplaudindo e te glorificando. Pessoas estão também fazendo isso em todo o país, porque onde tem um rádio ligado, onde tem um computador ligado, pessoas estão te glorificando agora. Deus bendito e Deus amado, sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, derrame agora a tua graça, derrame agora a tua virtude, derrame agora o teu poder. Pai querido e Deus amado, este povo não veio aqui para ouvir o homem falar, este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Jesus Cristo está no Monte das Oliveiras, num lugar que ele estava pousando a semana inteira. Desde que chegou em Jerusalém, naquela semana da Páscoa, ele pregava no templo durante o dia, bem cedinho. À noite ia para o Monte das Oliveiras e se recolhia ali com seus discípulos.
Ele fez isso todos os dias, desde o primeiro dia da semana, que para nós é o domingo. Jesus Cristo fez aquilo no primeiro dia, depois na segunda-feira, na terça, na quarta, só na quinta que não. Na quinta-feira, Jesus Cristo se reuniu com os discípulos numa casa grande, no andar de cima, um cenáculo, um espaço amplo, para ali celebrar a primeira Santa Ceia, dar instruções aos discípulos, falar tudo o que iria acontecer com ele e com os próprios discípulos depois. E Jesus Cristo, naquela quinta-feira à noite, ele já sabia que Judas havia negociado a sua vida por 30 moedas de prata. Faltava pouco para a sua morte. Jesus Cristo está remindo o tempo, aproveitando cada minuto. Jesus Cristo tem muita coisa para fazer naquela quinta para sexta-feira, então ele vai adiantando tudo, para não esquecer de nada. E Jesus Cristo, quando estava ali, dando a ceia para os discípulos, ele declarou: um de vós há de me trair. E todos os discípulos começaram a se perguntar: sou eu? Será que sou eu? Alguns perguntaram diretamente: sou eu, Senhor? Até Judas Iscariotes, já que estava todo mundo perguntando, cinicamente ele pergunta: por acaso sou eu, Senhor? Mas todos estavam perguntando isso. Foi neste momento que Pedro fez um sinal para João, que estava do lado de Jesus, para que João perguntasse quem era o traidor. Porque Jesus sabia, ele sabia de tudo. E quando João perguntou baixinho: Senhor, quem é o traidor? Jesus falou: é aquele para quem eu der o pão molhado. Aí Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e deu para Judas Iscariotes. João e Pedro ficaram sabendo ali quem era o traidor. Nos diz a palavra que logo após aquele bocado de pão molhado no vinho, Satanás entrou em Judas Iscariotes. No capítulo 13 aqui do Evangelho de João, diz assim, no versículo 27, e após o bocado entrou nele Satanás. Naquele momento, Judas, que era uma pessoa vil, ambiciosa, uma pessoa envolvida com as coisas do mundo, naquele momento, Satanás incorporou em pessoa em Judas Iscariotes. Judas ficou possesso do adversário. Naquele momento, o diabo encontrou um corpo para agir. E o que Jesus fala em seguida não foi para Judas, foi para o próprio diabo. O que você tem que fazer, faça depressa. E Judas saiu. Foi depois da saída de Judas que Jesus instituiu a Santa Ceia. Para os discípulos, Jesus não deu um pedaço de pão molhado no vinho. Ele deu o pão e depois que todos cearam, ele deu o vinho. Jesus Cristo falou muitas coisas naquela noite. No final ele faz uma oração e ele diz assim: Pai, que todos conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Oração muito linda, ele intercede por todos, inclusive por nós. E quando ele termina de orar, ele começa a puxar um hino. Jesus começa a cantar uma canção. E os discípulos acompanham aquele hino em hebraico, um salmo. Mas Jesus sabia que Judas Iscariotes, possuído por Satanás, ia agora buscar os guardas. Jesus Cristo então sabe que Judas e Satanás irão procurá-lo
lá, aonde ele costumava pousar, porque aquela semana inteira ele estava dormindo no Getsemane, que era um lugar mais secreto no Monte das Oliveiras. Jesus não queria que Judas Iscariotes, possuído por Satanás, ficasse perdendo tempo procurando por Jesus. Então Jesus Cristo vai para o lugar onde será mais fácil Judas, possuído pelo diabo, achá-lo. E assim remir o tempo, acelerar os acontecimentos. Porque Jesus ainda tem que passar por 7 julgamentos naquela noite. Entre julgamentos ele vai ter que passar por torturas e espancamentos, mais humilhações. Ele vai passar por um júri popular que finalmente vai condená-lo. E às 9 horas da manhã ele já tem que estar pregado na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo naquela noite ele não brinca de esconder. Ele vai para o lugar onde ele sabe que Judas, possuído por Satanás, irá procurar. Mas você quer saber o que aconteceu com mais detalhes? Satanás ficou com medo. O diabo ficou com muito medo de Jesus. Apesar de estar em Judas Iscariotes, o próprio Satanás, o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, e apesar daquela ser a hora do poder das trevas, Satanás tem medo de Jesus, porque durante 3 anos só apanhou. Durante 3 anos todos os seus súditos foram expulsos, os demônios foram mandados para o abismo. Agora o próprio Satanás, o maioral dos demônios, o Lúcifer, o Belzebu, incorporado em Judas, quer enfrentar Jesus, mas ele está com medo. Satanás sabe que não é páreo para Jesus Cristo. Então, Lúcifer, usando o corpo de Judas, vai procurar o sumo sacerdote, bem como o vice-sumo sacerdote, Anás e Caifás. Satanás vai lá no sinédrio religioso, onde tem 70 anciãos, todos sacerdotes, para buscar ajuda do poder religioso, que naquela ocasião havia declarado guerra a Jesus Cristo. Satanás diz: sozinho eu não vou não. Deixe-me chamar os religiosos que são contra Jesus Cristo, para que me ajudem nesse negócio. Não posso fracassar, eu tenho que acabar com ele. Satanás não compreende as coisas de Deus, disse Jesus. Naquela mesma noite, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, e Jesus sabia da ignorância do diabo. Satanás não compreende as coisas de Deus. Ele acha que vai matar Jesus e assim acabar com o reino de Deus na terra. Ele busca ajuda do poder religioso. E quando Satanás, incorporado em Judas, viu a adesão completa do sinédrio, ele se sentiu forte, mas ainda continuou com medo. Aquilo não era suficiente. Não era suficiente. Então Satanás convocou os guardas do templo, aqueles que cuidavam da segurança do templo, não eram guardas romanos, foram chamados para ajudar. Mas Satanás mesmo assim não criou coragem suficiente, e ele não queria arriscar aquela empreitada. Aí Satanás convoca a ajuda da coorte romana. Quero que você circule essa palavra voltando para o capítulo 18, versículo 3. Acompanhando aqui comigo o versículo 3. Circule a palavra coorte e entenda o que era a coorte. Porque Judas, ele recebeu a corte. Na verdade, Satanás recebeu a corte. Uma corte era a 10ª parte de uma legião do exército romano. Uma legião são 6.000 soldados romanos. A coorte sendo a 10ª parte de uma legião, então eram 600 soldados romanos. E não foi difícil achar essa tropa
porque era a semana da Páscoa. Roma sabia que durante aquela festa religiosa podia haver muito fanatismo, um descontrole, uma revolta. Então estava sim de soldados romanos em Jerusalém para garantir a paz naquela semana. Havia muitos revoltosos. Uma coorte, 10% de uma legião, 600 soldados romanos, foi fácil levantar. Rápido. E veja, 600 é o número preferido de Satanás, porque o diabo, inclusive, já adotou o número 666. Então ele pega a coorte, 600 soldados romanos, ele tem ali membros do Sinédrio, que a rigor são 70, mas é lógico que Anás e Caifás não irão pessoalmente naquela empreitada. É lógico que José de Arimateia, que é também um dos membros do Sinédrio, não irá naquela empreitada. É lógico que Nicodemos, que também é um dos membros do Sinédrio e admirador de Jesus, não irá naquela empreitada. Então sobraram 66 membros do Sinédrio. Meia. E estão ali os soldados do templo. O que nós estamos vendo aqui nesse versículo 3? O cumprimento do Salmo de número 2, versículo 2. O Salmo profético. Que pergunta, por que se ajuntaram contra o ungido de Deus? Agora repare quem está juntado aqui. Vamos analisar o versículo 3. Judas, possuído por Satanás, Lúcifer e Beelzebu, e atrás dele todos os demônios do inferno. O diabo não dispensou um só demônio naquela noite. Era a hora do poder das trevas. Poder do inferno em Judas Iscariotes. A corte, 600 soldados romanos dirigidos por 6 centuriões. Cada centurião dirige 100 soldados. Tudo é número do diabo. A corte do Império Romano. O império que havia dominado a terra e que governava o mundo. O que a corte romana representa aqui? O poder do mundo. O poder das armas. A humanidade. Então nós temos aqui o poder do inferno em Judas Iscariotes e o poder do mundo na corte romana. E mais o poder religioso representado pelos principais sacerdotes e fariseus. 3 poderes reunidos contra uma pessoa que está sem nenhuma arma, aliás, ele só tem 2 espadas, e que tem 11 galileus. Todos os 11 são da Galileia. O único que era da Judeia era Judas Iscariotes, mas esse já está do lado de Satanás. Ou seja, tanta gente para prender um único homem, que tem como escolta, se é que pode se chamar de escolta, apenas 11 galileus. Todos inexperientes, a maior parte ex-pescadores. Então, neste momento, poderes se ajuntam contra uma única pessoa. Olha só. Por que toda essa preocupação? Por que tanto medo de Jesus? Porque Jesus era altamente respeitado. Quando Jesus Cristo passava, por exemplo, no meio de uma multidão, andando, caminhando, conforme Jesus ia passando, as pessoas abriam caminho. Jesus impunha respeito. Ele passava e as pessoas saíam da frente. Quando Jesus ficou irado, 3 anos antes, e fez um chicote para expulsar os vendedores do templo, a guarda do templo estava lá. O sinédrio estava lá. Mas ninguém botou a cara para fora para dizer, prendam esse maluco. Ninguém teve coragem de interromper Jesus. Porque apenas com um chicote feito com cordinhas, ele pôs todo mundo para correr, inclusive todos os camelôs. Jesus impunha respeito. Os soldados romanos
respeitavam Jesus. O centurião de Cafarnaum, cidade onde Jesus operou uma parte dos seus milagres, aquele centurião caiu de joelhos na frente de Jesus. Jesus impunha respeito. Todos tinham medo de Jesus. Não era como eu aqui que estou aqui. Se eu passar aqui, não me dão nem licença, ó. Tá vendo? Se fosse Jesus passando, estava todo mundo abrindo o caminho. Se reuniram tantos contra Jesus porque tinham medo dele. Tinham medo de Jesus somente os errados que não tinham arrependimento. E somente os maus. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo era altamente respeitado e impunha temor, ele era altamente acessível. Jesus Cristo uma vez sentou-se. Posso sentar aqui? Uma vez Jesus se sentou. Ninguém tinha coragem nem de falar com ele. Os próprios discípulos tinham medo de fazer perguntas para Jesus. Mas a criançada vinha, vem cá, abraçava Jesus. Isso é muito grande. Vem aqui. A criançada aí sentava no colo de Jesus. Ao mesmo tempo que ele impunha muito respeito, a criançada abraçava, beijava. E os discípulos de longe fazendo sinal: sai daí, sai do colo, tira essas crianças daí. E as crianças fingiam que nem viam os apóstolos e continuavam agarradas com Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus impunha tanto respeito e tanto temor e tanto medo, Jesus Cristo, ele era tão acessível que uma vez ele entrou na casa de um homem que foi curado de lepra e ele entrou ali para comer pão. E Jesus Cristo está à mesa, e a mesa era baixinha e ele ficava reclinado numa almofada, assim quase que deitado, comendo as coisas da mesa enquanto conversava com todo mundo ali naquela mesa. Mas tão acessível que uma mulher pecadora veio por detrás de Jesus e se sentiu à vontade para se prostrar aos seus pés e começar a beijar os seus pés e a chorar e regar os seus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Naquela ocasião, o próprio dono da casa não tinha coragem de fazer uma pergunta para Jesus, porque ele era fariseu e prepotente, se achava santo. Ele não tinha coragem de tocar em Jesus, mas aquela mulher pecadora tinha. Era assim Jesus. Jesus Cristo sempre foi assim. Ele impõe respeito por quem ele é. E a pessoa que sabe quem ele é, realmente tem temor. Mas ao mesmo tempo, ele permite o acesso tão fácil, que as crianças podem se aproximar dele, os pecadores podem se aproximar dele, os leprosos podem se aproximar dele, os cegos podem se aproximar dele, as pessoas podem se prostrar aos seus pés como a mulher cananeia e pedir a bênção, o milagre na hora. Jesus Cristo metia medo nos seus inimigos. O diabo está apavorado, mas agora ele se sente forte, ele se sente fortalecido. E Satanás, que está incorporado em Judas, não querendo que fosse preso o homem errado, não querendo fracassar na sua empreitada, Satanás usa a boca de Judas para dizer: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E eles vão até o Getsemane, onde Jesus Cristo já está esperando por eles. Onde Jesus Cristo já tem tudo planejado. Eles chegam ali numa grande multidão. O evangelista Mateus diz que era uma grande multidão. Claro, só de soldados eram 600, mas as pessoas religiosas que estavam ali, era uma grande multidão, com achotes, varas, paus, querendo agora prender Jesus. E à frente daquela tropa, o próprio Satanás, incorporado em Judas Iscariotes. O diabo acha que não vai ter perigo nenhum, que ele vai conseguir facilmente destruir o Senhor Jesus.
Então Jesus Cristo, sabendo que aquela turba estava chegando, ele diz para os discípulos: vamos nos levantar e venham comigo, porque se aproxima o que me trai, e o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E Jesus vai ao encontro para que aquela turma não perca tempo procurando por ele no escuro Getsemane. Jesus vai ao encontro para facilitar a prisão. E o diabo, em Judas Iscariotes, está suando frio. Está suando frio. Não quer que seja presa a pessoa errada. Satanás combinou o código: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E quando eles chegam no lugar, Jesus Cristo se adiantou e foi ao encontro deles. E aí surge a pergunta que nós lemos no início da mensagem: a quem buscais? A quem buscais? E eles responderam: Jesus Nazareno. E o diabo está em Judas Iscariotes, a multidão confusa. Nós buscamos Jesus Nazareno. E o diabo corajoso em Judas Iscariotes, suando frio, tremendo, mas ali firme, achando que agora ele consegue. É muita gente apenas contra 11. É tão fácil prender aquela turma, é tão fácil dispensar os discípulos, é tão fácil colocar a mão em Jesus. Tanta gente contra 12, incluindo Jesus. O diabo está muito, muito, muito entusiasmado. Agora ele acha que vai conseguir dominar Jesus. E quando Jesus se adianta e pergunta: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus Nazareno. O Senhor Jesus tão somente responde: sou eu. Apenas isso. E ao dizer sou eu, diz a palavra de Deus que todos recuaram e caíram por terra. E o primeiro a cair foi o próprio Satanás. Todo o poder do inferno caiu por terra naquela hora. Não há qualquer possibilidade deles prenderem Jesus usando a força do exército, a força do mundo e o poder religioso. Jesus Cristo espera que todos eles se levantem para perguntar mais uma vez: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Já disse que sou eu. Naquele momento Judas Iscariotes vai e dá um beijo em Jesus Cristo. Por que Judas deu este beijo? Porque Satanás não queria correr o risco de que o homem errado fosse preso. Agora medite comigo aqui, ó. Medite comigo na pergunta de Jesus Cristo. É como se Jesus dissesse: a quem vocês buscam? Eu? Ou estes 11 que estão aqui? Vamos traduzir isso de uma linguagem mais popular, de uma maneira que o povo entende melhor, para você saber o significado da pergunta de Jesus. A quem vocês buscam? Olha aqui, né, no dizer católico, para que as pessoas entendam melhor. A quem vocês procuram? Está aqui o São Pedro. Vocês querem o São Pedro? Está aqui. A quem vocês procuram? Está aqui, Santo André, o irmão de Pedro. A quem vocês procuram? Tem outra opção. Está aqui, São João. A quem vocês procuram? Tem outra opção. O irmão de João, São Tiago. A quem vocês procuram? Tem mais uma opção. Está aqui, São Natanael. Mas tem outra opção. A quem vocês procuram? Está aqui, São Felipe. A quem vocês procuram? Está aqui, São Simão. A quem vocês procuram? Tem mais uma opção. Está aqui, São Judas Tadeu. A quem vocês procuram? Tem mais uma opção. Tem até São Tomé. Quem que vocês procuram? O diabo, naquela hora, foi mais esperto do que todo mundo, porque até o inferno sabe disso. O diabo foi
e beijou Jesus Cristo. Sabe por quê? Não interessava beijar São Pedro, não interessava beijar Santo André, São Natanael, São Tiago, São João, São Judas Tadeu. Não interessava aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não podiam fazer nada e não ofereciam qualquer perigo para o inferno. Só existia ali uma pessoa que realmente tem poder para fazer o inferno cair por terra, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A quem buscais? E essa é a pergunta que vai ser feita hoje. A quem buscais? Tem muitas opções. No Evangelho tem todas essas, para falar algumas. Também tem a Santa Maria. Também tem a Santa Ana. No Evangelho tem muitas opções. Tem o São Paulo. Tem o São Bartolomeu. Mas o diabo falou: bobagem, bobagem, bobagem. Eu vou beijar a pessoa que interessa. Eu vou beijar a pessoa que realmente tem poder. Eu vou beijar a pessoa que pode destruir o inferno. Eu vou beijar a pessoa que pode destruir a morte. E o diabo, em Judas Iscariotes, foi lá e beijou Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. Você pode se apegar com o teu santinho. Você pode se apegar com a tua santinha. Você pode se apegar com o teu padroeiro. O diabo está morrendo de rir. O diabo não se importa. Você está achando que esses santinhos têm qualquer influência no inferno? Ou que podem meter medo no diabo? Só tem uma pessoa que põe medo no diabo. Porque com um só sopro, ele é capaz de lançar todos os demônios no lago de fogo e enxofre. Só tem uma pessoa que o diabo tem medo. É aquele que venceu a morte e o inferno e arrancou as chaves das mãos sujas do diabo. Nem Pedro, nem André, nem Tadeu, nem Bartolomeu, nem ninguém. Só Jesus Cristo salva. Quem se apegar com Jesus vai se apegar com quem realmente interessa, com quem realmente importa. Só Jesus. Mas você é livre. A multidão está lá. Mundo religioso representado pelo Sinédrio e pelos fariseus. A quem buscais? Só tem um que interessa. Para as religiões, só tem um que interessa. Mundo secular representado pelos 600 soldados romanos. Para o mundo, só tem um que interessa. E para o inferno, só tem um que interessa. No mundo espiritual, só tem um que interessa. E o próprio Jesus deixa claro isso. Vamos voltar no capítulo 18? Vamos ler aqui o versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Olha a palavra de Jesus. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. O que significa isso? Que quando você escolhe Jesus, você tem que deixar todos os santos. Está entendendo? Você tem que deixar tudo isso. Isso para não falar em Buda, em Maomé, não é? Para falar nas divindades egípcias, nos deuses gregos, nos deuses romanos, nos astros. Quando você escolhe Jesus, ele mesmo está dizendo: se é a mim que buscais, deixai todos esses. A pessoa não pode querer Jesus e continuar rezando para São Pedro. A pessoa não pode querer Jesus e continuar rezando para São Judas Tadeu, para São Bartolomeu, ou para São Natanael, ou para Santo André, ou para São Paulo, ou para quem quer que seja. Jesus está dizendo: se é a mim que buscais, então deixai todos esses. Ou seja, voltamos para aquela oração que Jesus fez naquela mesma noite de quinta-feira, no capítulo 17. Versículo 1. Voltamos para a oração que ele fez antes de Judas Iscariotes chegar com todo o poder do inferno, com todo o poder romano e com todo o poder religioso. Voltamos para aquela oração, confirmando. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora.
Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pedro não dá vida eterna para ninguém. Pedro não vai abrir porta do céu para ninguém. Esquece isso. Maria não vai te socorrer na hora da tua morte, nem interceder por você, pecador ou pecadora. A oração de Jesus Cristo é muito clara. Na sua prisão ele deixou tudo muito claro. Se é a mim que vocês buscam, então deixem ir todos esses. Esqueçam os outros. A mensagem não mudou. Esse é o centro do Evangelho. Só tem um que dá vida eterna. O diabo queria destruir a vida. Achava que matando Jesus, e ele não compreende as coisas de Deus, achava o inimigo que ele acabaria com a possibilidade da nossa salvação. Se o diabo soubesse que naquele momento ele estava sendo monitorado, manipulado por Deus, o diabo não tentaria prender Jesus. Sabe o que o diabo faria? Ele beijaria Pedro, porque sabe que Pedro era um pecador e não podia salvar ninguém. Se o diabo soubesse que era na cruz que Jesus Cristo ia glorificar o seu nome, e que ele iria ser o nosso Salvador, o diabo teria beijado outra pessoa naquela noite. Mas na cabeça do diabo, limitado e ignorante como é, que não compreende as coisas de Deus, só as coisas dos homens, o diabo achou que matando Jesus estaria tudo liquidado. Agora veja outra coisa aqui. Reparou que eles caíram por terra, hein? Eles caíram por terra quando Jesus disse, sou eu? Todos eles caíram por terra. Quando você escolhe Jesus, quando você deixa os outros, por melhores que tenham sido, quando você diz, eu não quero mais o meu padroeiro, eu não quero mais a minha padroeira, eu não quero mais o meu santinho, a minha santinha, eu não quero mais aquela pessoa, ainda que ela tenha sido notável no passado, muito melhor do que eu, muito melhor que você. Mas quando você diz, ainda que aquela pessoa tenha sido maravilhosa, ela não é suficiente para mim. Até o diabo sabe quem é a pessoa que dá a vida eterna. Por isso que ele tentou matar Jesus. Então quando você diz, eu escolho Jesus, quem eu estou buscando é Jesus, você tem que deixar todos os outros e se prostrar diante dele. Quando Jesus disse, sou eu, eles se prostraram, eles caíram por terra. Quando você escolhe finalmente Jesus Cristo, você tem que dobrar os seus joelhos diante dele e reconhecer que só Jesus Cristo salva e que só ele é o teu Salvador. Só erra quem quer, só irá para o inferno quem quiser, só vai perecer quem quiser. E Jesus Cristo não aceita dividir a adoração dele com Pedro, nem com Tadeu, nem com Bartolomeu, nem com João, nem com Tiago, nem com Felipe, nem com Natanael, nem com Simão, com ninguém. Jesus Cristo não aceita que você esteja buscando a ele e busque também aos outros. Jesus deixou claro naquela noite, se é a mim que buscais, deixai ir os demais. Aquilo é profético. Só interessa a Jesus Cristo. Quando você resolve receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você tem que parar de rezar, orar para qualquer outra pessoa. Se é a mim que buscais, disse Jesus, se é a mim que buscais, se é realmente a mim que buscais, deixai os outros. Se você realmente quer Jesus, o único que salva, o único que tem poder para dar vida eterna, você tem que deixar os outros. Senão não haverá salvação na tua vida. A pessoa que recebe Jesus como Salvador, mas continua rezando para Maria, por exemplo, está dizendo para Jesus, Jesus, eu te recebi como único Salvador, mas não creio que o Senhor é suficiente. Eu preciso da Maria também. Quando você está acreditando em Jesus, mas acreditando também em São Judas Tadeu, por exemplo, quando você ora o Pai Nosso, ora para Jesus, reza
para São Judas Tadeu, conversa com o teu santinho. Você está dizendo que Jesus é o teu Salvador, que você sabe disso, mas você está declarando para Jesus: Senhor, eu acredito que tu és o Salvador, mas não acredito que o Senhor é suficiente, porque eu preciso aqui do São Judas Tadeu. Jesus Cristo não aceita isso. Se é a mim que buscais, deixai os outros. Então eu vou fazer uma pergunta agora, que eu tenho que fazer. Quando o Sérgio Lopes me convidou para vir aqui em Cachoeiras de Macacu, eu disse para o Sérgio: eu vou porque, primeiro, que eu sou teu amigo, segundo, porque eu não conheço Cachoeiras de Macacu, e terceiro, porque eu sei que lá tem muitas vidas que precisam ouvir esta palavra, que só interessa a Jesus Cristo, que só Jesus Cristo salva e que Jesus é suficiente. Quem tem Jesus tem tudo e não precisa de mais ninguém. Então hoje aqui, já que eu viajei e vim de tão longe, eu estava em Curitiba, fui para São Paulo, fiz algumas coisas lá rapidamente, viajei para o Rio de Janeiro, Sérgio Lopes me pegou no aeroporto e me trouxe aqui para Cachoeiras de Macacu. Percurso tão longo para eu chegar aqui e passar a mão na tua cabeça? Dizer para você: tudo bem, todos os caminhos levam a Deus. Você acredita em Jesus? Não tem problema que você reza para Maria, não tem problema que você reza para São Judas Tadeu. Não tem problema, pode continuar com o teu padroeiro. Eu vim aqui passar a mão na tua cabeça e falar mentira? Iria perder a viagem. O diabo não perdeu a viagem. Vamos todo mundo! Vamos pegar a única pessoa que interessa. Na verdade, o diabo prestou um grande favor para nós. Quem diria, não é? O diabo tentando acabar com Jesus e, na verdade, prestou um grande favor para toda a humanidade. O diabo foi o primeiro a reconhecer: não interessa nenhum dos apóstolos, nenhum santo, nenhuma santa. Não interessa nenhum padroeiro, nenhuma padroeira. Interessa só Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode dar a vida eterna. Se você agora ouviu esta palavra, você precisa tomar uma decisão. Senão, você terá vindo aqui em vão também. Já oramos por cura, você já tomou posse da saúde, mas foi graças a Jesus Cristo que você tomou posse da saúde. Não foi por um santo, por uma santa. Se você veio aqui e não vai reconhecer que só Jesus salva, e se você não vai deixar os outros, vai continuar com o teu padroeiro, com a tua padroeira, com o teu santinho, com a tua santinha, desculpe, você perdeu a viagem. Chegou tão perto do céu e não entrou. Chegou tão perto da porta, mas resolveu ir pela portinhola. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Só Jesus salva. Hoje você está aqui ouvindo a palavra que salva. Quer continuar devoto do teu santinho, da tua santinha? Fica à vontade. Jesus perguntou: a quem buscais? Tem as opções aí. Quer mais? Pega lá o Buda, pega o Maomé. Tem mais opções. Tem as religiões da Índia, tem os deuses da Índia, aí tem um monte de opção. Agora até o diabo, que não sabe das coisas de Deus, até o diabo reconheceu que é só Jesus Cristo que interessa. Você só vai continuar no erro se quiser. Um dia eu ouvi uma mensagem, não lembro nem direito qual foi a mensagem. Eu só sei que perguntaram no final da mensagem: quem quer entregar a vida para Jesus? Aí eu levantei a minha mão e disse: eu quero. E eu que morria de medo do diabo, desde o dia que eu entreguei a vida para Jesus, a coisa se inverteu. Agora é o diabo que tem medo de mim. Imagine o diabo apavorado, chamando ajuda para prender Jesus. E o diabo agora está inconformado. Jesus Cristo ressuscitou e Ele dá poder e autoridade sobre o inferno a cada pessoa que nele crê. O diabo está inconformado. Se você entregar tua vida para Jesus agora, você vai receber neste mesmo instante a salvação, a certeza da salvação. A situação vai se inverter.
A partir de hoje é o diabo que vai ter medo de você, e a partir de hoje você vai ter autoridade sobre o inferno. Por isso eu vou fazer esse convite que um dia eu ouvi e resolvi levantar a minha mão. Aquilo mudou a minha vida. Eu vou fazer o mesmo convite para você, porque eu sei que se você disser, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero recebê-lo como meu único Salvador, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar a partir de hoje. Por isso olhem todos para mim. Ouvi dizer que Cachoeiras de Macacô é um dos municípios do Rio de Janeiro que mais tem pessoas salvas. Mas mesmo assim nem todos são salvos. Mas a gente vai passar a rede até que todos sejam salvos. Por isso agora eu vou perguntar, quem hoje quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga sua mão assim bem alto. Pastor João Ribe, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais difícil que tem na nossa vida cristã é conseguir acompanhar as pegadas de Jesus. E muitas vezes a gente fica fraco nessa marcha, nessa caminhada. E às vezes a gente desiste. Eu acho que em Cachoeiras de Macacô, por causa do alto índice de evangelização aqui nessa cidade, eu acho que aqui tem um grande número de pessoas desviadas. Um grande número de pessoas que conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, mas estão desviadas. E Jesus Cristo, hoje, está perguntando para você, a quem você quer buscar? O mundo ou a mim? Então nós vamos fazer uma oração neste momento. Também para você que não está conseguindo seguir as pegadas de Jesus Cristo. Você que está com dificuldade para seguir Jesus, que não está conseguindo acompanhar Jesus, ou desistiu, ou parou, ou voltou atrás, ou se decepcionou, eu não sei o que aconteceu com você, mas hoje você vai sair daqui fortalecido, fortalecida. Hoje você vai sair daqui renovado, renovada. Não apenas curado no corpo, mas curado também na alma. É espantoso às vezes o número de pessoas que estão na igreja, mas estão perdidos dentro da própria igreja. Não saíram da igreja, não se desviaram da igreja, estão na igreja, mas estão perdidos dentro da própria casa. É espantoso isso. Quando nós temos a oportunidade de fazer um concerto com Deus, nós temos que aproveitar a oportunidade. Então você que está ouvindo esta palavra, sabe que não há outra pessoa para ser buscada, sabe que não existe outro Salvador, sabe que não tem outro caminho, e deixe-me dizer isso, Ele está voltando, e você não pode estar desviado, desviada com a volta de Jesus, porque aí você vai ficar e será terrível a situação de quem não subir no arrebatamento. Neste momento Jesus está te chamando. Nós vamos fazer uma oração aqui na frente agora. Você que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui para frente. Você que está afastado, afastada, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Você que está fraco, fraca na fé, está arrasado, não tem forças para continuar, saia do teu lugar e vem aqui para frente também. Não tenha vergonha não. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha. Venha do jeito que você está. Pede licença. O diabo está segurando muita gente. Tem muita gente com vontade de vir aqui na frente, e o diabo está tentando te impedir. Mas Jesus Cristo mais uma vez se adiantou nesta noite. Jesus Cristo está te chamando. Pode vir aqui para frente. Jesus se adiantou e ele chegou primeiro do que Satanás. Vem para cá. Jesus Cristo está remindo o tempo. Vem aqui para frente. Vai chegando aqui na frente. Você que está vindo, não se preocupe. Não interessa nenhuma outra coisa ou pessoa, a não ser você estar diante de Jesus, o único que salva, o único que dá vida eterna, o único que restaura. Às vezes eu vejo na igreja, a pessoa está frequentando a igreja, mas ainda não conseguiu ser liberta. Pastor, eu ainda fumo,
Pastor, eu ainda bebo. Pastor, eu ainda tenho vícios. Pastor, eu ainda estou preso numa situação de escravidão. O diabo me mantém numa prisão. Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. O diabo sabe que só Jesus Cristo tem poder para libertar a sua vida. Você acredita nisso também? Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Pastor, eu quero a minha libertação. Eu creio que Jesus Cristo é o meu libertador. Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vem aqui para frente. Hoje é noite de salvação, de libertação, de renovação, de restauração. Hoje é noite em que você vai ser fortalecido, fortalecida para seguir o Senhor Jesus. Venha do jeito que você está. Vem colocar a tua vida diante do Senhor. Até o diabo se apresentou diante de Jesus. Até o diabo. Mas não com arrependimento. É diferente. Você não precisa ter medo. Venha como criança. Sabe a criança quando ia no colo de Jesus, abraçava Jesus, beijava Jesus? Jesus disse, se você não se tornar como criança, você não vai entrar no reino dos céus. Vem como criança aqui na frente. Vem com a pureza de uma criança. Eu quero uma renovação na minha vida. Eu quero uma restauração na minha vida. Enquanto mais algumas pessoas estão chegando aqui na frente, deixa eu falar com as pessoas que estão ouvindo à distância. Tem muita gente ouvindo agora pelo rádio, pela internet. Você está afastado, afastada, desviado, desviada, ou quer simplesmente se entregar para Jesus. Você não quer mais saber de nenhuma outra pessoa que não seja Jesus. Nem padroeiro, nem padroeira. Você que está ouvindo pela rádio e quer receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E as pessoas que estão dirigindo e ouvindo esta mensagem, querem entregar a vida para Jesus, é só agora você mostrar para Deus o teu arrependimento. E dirigindo mesmo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Não precisa parar o carro. E nós vamos fazer uma oração agora. Cada pessoa que está comigo aqui na frente, se ajoelhe, por favor. Vamos nos ajoelhar. Quando Jesus disse, sou eu, todos se prostraram. Você se ajoelhando agora, você está reconhecendo que Jesus é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você se prostrando agora diante dele, você está colocando a sua vida no altar de Deus, para que ele faça essa obra de restauração. Coloque a mão direita sobre o teu coração também, e ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra, e eu sei que não há outra pessoa com poder para me libertar, para me curar, para me transformar, para me renovar e para me salvar, a não ser o Senhor Jesus. Meu Deus querido, eu me prostro agora diante do Senhor, porque reconheço que não há outro Salvador, nem outro mediador. Ninguém mais interessa, só Jesus Cristo. Meu Pai querido, de joelhos, eu confesso com a minha boca que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu creio que o Senhor, para provar isto, o ressuscitou dos mortos. Agora, meu Deus, eu te suplico, perdoa, Senhor, os meus pecados, pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Me renova, Senhor, me purifica com o poder desse sangue, e me dá, meu Pai, a alegria da minha salvação. Me dá poder, poder celestial, poder do teu Espírito, para eu seguir as tuas pegadas. Me fortalece, Senhor, na minha fé, e me abençoe, em nome de Jesus, o meu único,
e suficiente Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.